Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou Léo Esperandi e hoje eu vou mostrar para vocês no detalhe o deck Abzan Company. É um toolbox do Modern, GW e eu vou jogar um splashzinho preto aqui. Bom pessoal, comecei falando aí que ele é um deck toolbox, mas afinal de contas o que é um deck toolbox? Então o deck toolbox, vem do inglês, né, literalmente caixa de ferramentas, e é mais ou menos como você usa o deck. Ele tem várias ferramentas, várias criaturas, em geral menos cópias delas do que em outros decks que tem mais redundância, mas você tem alguns mecanismos de busca, tanto para buscar do Grimório, até às vezes para voltar do cemitério para a mão e tudo mais. Então esse deck se baseia muito nisso. Ele começou lá atrás no Modern, nos decks de Birthing Pod, que usava Melira também, fazia o combo de Melira com Birthing Pod. Lá você parecia um Commander, então tinha vários on-off de cada carta, algumas outras cartas você tinha dois, e poucas cartas você tinha mais cópias do que isso. E a ideia era que você tutorasse, tivesse vários custos diferentes na mesa, para que esses custos te ajudassem a buscar outras criaturas através do Birthing Pod. Depois que ele foi banido, para nossa tristeza, né, e saudades inclusive, a gente teve que se virar com algumas outras ferramentas. Então, após o lançamento da Collected Company, foi a carta mais utilizada para você conseguir jogar criaturas na mesa. Ela não é necessariamente um tutor, você não vai lá buscar no seu deck onde você quiser achar e colocar na mesa, como é o Charge of Calling, que a gente vai falar daqui para frente também. Só que ela te ajuda a encher a mesa de forma rápida de criaturas e ela também é instantânea. Então ela ajuda bastante o deck nesse sentido. É um deck muito simples de se mexer. Você entendendo que ele tem alguns blocos, você consegue alterar as peças dentro dele. As peças são intercambiáveis lá dentro. Só que esses blocos a gente precisa deixar eles bem detalhadinhos de como que funciona para conseguir alterar da forma que você quiser, do mais budget para o mais caro, pode até alterar as cores. Hoje aqui ele é um deck baseado muito no GW, mas eu estou usando um splash pro preto. Eu acho mais legal e ele abre a possibilidade de mais um combo dentro desse deck. Outras pessoas preferem com azul, tem até um amigo aí que sempre defende que o azul é melhor, mas ele puxa para uma outra linha de combo. Eu vou apresentar aqui vou até dar algumas sugestões de outros combos dentro dessa linha, mas os de outras cores, por exemplo, o splash para vermelho, para azul, eu vou falar em outro vídeo, tá? Então não é agora. Bom, então para abrir aqui nosso arsenal de criaturas, vamos começar com o primeiro combo. Combo de mana infinita. Esse combo é composto por 4 druida devotado e 4 vizir dos remédios. O druida é 2 manas, sendo uma verde e uma qualquer, e tem 2 habilidades. Na primeira ele vira e gera uma mana verde, e na segunda, se você colocar um marcador -1/-1 nele, ele desvira. A vizir também é 2 manas, mais uma branca e uma qualquer. E quando você for colocar um marcador -1/-1 em uma criatura sua, coloque aquela quantidade -1. Então com os dois na mesa, você pode girar mana e ativar a segunda habilidade para desvirar. Você colocaria um marcador -1/-1, mas como a vizir reduz em 1 a quantidade de marcadores, você consegue desvirar sem pôr marcador e gerar o tanto de mana que preferir. Isso não funciona com a Melira, por exemplo, porque ela não te deixa ativar a habilidade do druida, uma vez que você nem pode colocar marcador nele. A vizir deixa colocar, ela só reduz a sua quantidade. Supondo que você tem um druida sem enjoo da mesa e conjura vizir. O último momento para o oponente responder com alguma remoção é agora, é nesse momento. Caso a vizir caia na mesa, você pode gerar mana verde, pois essa habilidade não usa pilha, e ativar a habilidade de desvirar o druida. Se o oponente tentar destruir o druida em resposta, você pode ativar ele outra vez, a habilidade de desvirar, e responder sempre que ele tentar usar a remoção, gerando a quantidade de mana que precisar. No mesmo raciocínio, se você conjurar uma Collected Company ou um Charge of Calling, o oponente deve responder antes dessas mágicas resolverem, porque se elas colocarem a vizir na mesa, o combo já está feito. Uma vez que a gente conseguiu a mana que a gente queria, falta agora alguém que consiga transformar isso em dano. A mais direta das cartas é a balista ambulante, mas a gente usa apenas uma cópia, ela tem o custo XX e entra com X marcadores em campo. Se você remover um marcador +1/+1, ela causa ponto de dano
em qualquer alvo. Então assim a gente consegue fechar a partida rápido. Caso ela já esteja na mesa, quando conseguiu aquele caminhão de manas que a gente tem, não tem problema também. Porque a habilidade dela, a outra habilidade dela, se você pagar 4 manas, você consegue colocar um marcador. Então mesmo que ela já entrou pequena na mesa, com a mana infinita você consegue pumpar ela para matar o oponente. Só vale lembrar que se ela cair na company ou no short, ela cai com 0 marcador. E aí é mandada para o cemitério. E você nem pode responder a isso pagando 4 manas na hora para colocar o marcador. Assim que ela checa que caiu com 0, já é removida para o cemitério. Além da balista, aí agora a gente tem mais outras 2 cópias do Recrutador de Vigia do Crepúsculo. Ele tem aquelas particularidades dos lobisomens, então se nenhuma mágica foi feita no turno anterior, na manutenção ele transforma em lobisomem. No início de cada manutenção. Depois de virar o lobisomem, ele transforma de novo só quando alguém conjurar 2 mágicas no mesmo turno. Só que na fase de lobisomem, além de virar 3/3, né, ganhar um pouco mais de força, ele ganha a habilidade de reduzir o custo das suas mágicas de criatura em 1 mana. Isso até ajuda bastante em alguns momentos e tal, mas o principal motivo dele estar no deck é a habilidade da face humana dele. Que você pagando 3 manas, 2 qualquer e 1 verde, você pode olhar as 3 cartas do topo do Grimório, revelar uma criatura e colocar na mão. Se aí, uma vez que mana não é mais problema, você pode sair procurando todas as cartas, comprando praticamente todas as criaturas do deck e vai conjurando. Todas que forem verde pelo menos, né? Porque a mana do combo é verde. Você consegue conjurar, colocar na mesa, enche a mesa. Ou você pode simplesmente achar a balista e fechar o jogo. Ou até você pode procurar uma outra carta, que é a nossa próxima carta aqui da lista, que é a Shalai, Voz da Abundância. Essa única cópia da Shalai te permite proteger as criaturas enquanto seu jogo se desenvolve, porque ela dá resistência à magia para você, para as outras criaturas que você controla e para os Planeswalkers que você controla também. Ela te defende dos éditos da Liliana, por exemplo, de descartes em geral, dá um alvo no player, de danos diretos. Está bem posicionada com a do Lightning Storm também do Adenausen, que é um deck que está crescendo no meta. E tem várias outras cartas também que ela te defende, mas o principal, onde ela é uma bala de prata mesmo, é contra o Valakut. Com ela na mesa, se o cara fizer o Escape Shift e jogar todos os triggers na pilha, para cada um deles ele só vai ter a Shalai para dar alvo. Então ele vai usar todos os triggers que ele conseguiu do Valakut só para matar a Shalai. E ainda dá para ficar pior a jogada, porque se você conseguir buscar ela no short, então ela entraria quase como um flash na mesa, você poderia esperar ele distribui todos os alvos e aí você responde antes deles resolverem trazendo a Shalai. Então todos os alvos acabam acabam pifando, né? Porque as outras criaturas e vocês, Planeswalkers, não podem mais ser alvo e você ainda tem esse anjão aí na mesa. E aí, como se não bastasse, ela ainda tem a segunda habilidade que aproveita nossas manas infinitas para buffar nossos bichos, né? Então 6 manas, 2 verdes e 4 quaisquer, ela coloca o marcador +1/+1 em cada criatura que a gente controla. Esse é o primeiro combo, né? Aí agora a gente tem um segundo combo, que é um combo de vida infinita, que esse deck aqui também possui, nessa versão que eu coloquei. E também tem a Vizir como meio de campo, então ela é uma carta muito, muito versátil, porque ela pode ajudar no primeiro combo com o Druid e pode ajudar nesse segundo combo. Então vão 4 Kitchen Finks, que são os informantes de cozinha, 3 manas, sendo 2 híbridas GW, e quando ele entra no campo de batalha, a gente ganha 2 de vida. E ele ainda tem Persiste, né? Ou seja, quando ele morre, quando ele for colocado no cemitério vindo do jogo, se ele não tiver nenhum marcador -1/-1, você devolve ele para o campo com um marcador -1/-1. O Kitchen voltou bastante a ser utilizado depois que menos decks começaram a voltar de vida infinita. Então, por exemplo, o KCI. Depois que o KCI foi banido, era um deck a menos que conseguia voltar desse combo de mana infinita. Hoje tem pouca coisa que consegue voltar. Tem o Carne, que consegue com o ult dele resetar o jogo. O Lamog, que também consegue ganhar milando. Os dois jogam no maldito Tron, no odiável Tron. O ult do Jace também consegue fechar o jogo. E em geral é mais 1000, carta de 1000, por exemplo, né? Que pode, o deck de 1000, B1000 consegue derrubar suas cartas e aí não importa a sua vida, você acaba perdendo. A própria Denausan com o Maníaco do Laboratório também consegue ficar só com ele na mesa, esvaziar todo o Grimório e tentar se comprar uma carta. Aí ele não vai conseguir e vai ganhar o jogo. Aí além do mais do que ele tem, o Kitchen Finks consegue ser uma carta muito boa ofensivamente
e defensivamente. Além de ele ser carrasco do Burn e outros decks agro. Só de entrar e depois de voltar para o campo de novo, já garante 4 pontos de vida. Então já acaba quebrando aquela conta do Burn, né? Que era, precisa ter 20 de dano na mão, agora você precisa ter 24 de dano na mão. Então só isso daí já muda. Mas além de tudo ele tem um corpo bom. Então ele já cai 3-2, que provavelmente vai trocar com alguma criatura do oponente, um Guide, Swift Spear. E depois, se ele morrer e voltar, ele ainda é um 2-1, que também pode trocar nessas criaturas ou se defender de algum ataque. Com a Visir na mesa, então, ele começa a ficar ridículo, porque toda vez que ele volta com 0 marcador. Então ele vai ganhar 2 de vida e ainda vai estar inteiro para fazer todos esses efeitos de novo. Outras cartas no deck também ajudam o Kitchen Finks a fazer isso. Então a Shalai, que a gente acabou de ver, ela também consegue dar um marcador +1/+1 e marcador +1/+1 anula marcador -1/-1 e vice-versa. E a Gavony também, que é um terreno que eu vou mostrar mais pra frente, também consegue resetar o Kitchen Finks. Então a chance dele praticamente colar na mesa, ficar estampado ali no playmatch é muito grande. Aí, para finalizar esse combo entre o Kitchen Finks e a Visir, porque até então é muito reativo, né? Você fica na defesa e se alguém te matar, o Kitchen Finks volta. Se alguém matar o Kitchen Finks, ele volta. Mas aí fica faltando alguma coisa pro combo, que é algo que permita você sacrificar o Kitchen Finks à vontade. E aí a carta que a gente usa nessa lista é uma única cópia também do Vidente Visceral, que é o Visceracir. Por uma mana, e aí é o que meio que já vale o nosso splash pro preto, o Vidente consegue não só sacrificar o Kitchen para ter essa vida infinita, como também ele consegue fazer a vidência 1 sempre que isso acontecer. Sempre que alguma criatura for sacrificada, ele consegue fazer isso. Vai só uma cópia por ser muito fácil de tutorar e não ter muito impacto sozinho na mesa. Mas 2 também não está errado. As listas antigas usavam 2, às vezes até 3, mas hoje em dia é entre 1 e 2. Como a gente também tem bastante coisa para voltar do cemitério, então às vezes um só já é suficiente. Só que ele pode sempre sacrificar uma criatura que for alvo de alguma remoção, por exemplo. Podendo ser inclusive ele mesmo. Então você acaba conseguindo vidências de graça aí, né? Sempre que uma criatura vai morrer, ela já morreria mesmo, você só sacrifica e dá o scry. No late game ele também pode sacrificar algumas peças menos importantes, que são alguns dorks que a gente tem no deck, atrás de alguma coisa mais valiosa, de repente uma peça do combo, uma company que vai te dar mais valor ali na partida. Outra coisa que ele pode fazer, ele pode sacrificar o alvo de uma Detention Sphere, ou do assistente de detenções, ou esse tipo de carta que dá um alvo e replica para as outras com o mesmo nome. Porque se você sacrifica aquele deu alvo, como a mágica perde o alvo, ela pifa, e nem as cópias são exiladas. Então você tem 4 Kitchen Finks, você vai tomar a esfera da detenção em um, você sacrifica só um, e o resto fica na mesa. Outra coisa que ele é bom pra caramba também é contra decks de Living End, que aí o cara enche o cemitério enquanto você está fazendo sua mesa. A hora que ele encaixa o Living End, que tudo dele voltaria e o seu morreria, você sacrifica tudo, dá o scry que precisar para colocar o que achar melhor no topo, e aí eles voltam todos de uma vez também. Ele também tem um certo valor também contra mágicas modais, mágica que você escolhe algum modo, por exemplo um comando críptico. Se ele dá um alvo numa criatura sua e algum outro efeito que não dá alvo, por exemplo, então ele vai dar um bounce numa criatura sua e vai comprar uma carta. Você pode também, em algumas ocasiões, sacrificar esse alvo do bounce e ele não compra carta. Esse exemplo não parece tanta vantagem, mas às vezes pode acontecer. Depois de apresentar todos os combos que tem nesse deck, agora a gente parte para o próximo bloco, que são os tutores. Então, se a gente tem como premissa buscar as criaturas no deck ou tentar jogar elas direto para o campo, a gente tem que ter algumas cartas que fazem esse tipo de coisa. Então a gente começa com a carta que fez ressurgir esse deck, é a Collected Company. Ela não é bem um tutor, que você não consegue realmente buscar aquilo que você quer, certo? Mas ela te dá uma vantagem muito grande na mesa. Então por 4 manas, 3 quaisquer e uma verde, instante, e isso faz bastante diferença. Você consegue olhar 6 cartas do topo do seu Grimório e colocar até 2 criaturas de custo até 3. Então, por isso que a gente reduz bastante as cartas de custo 4 para cima. Acaba ficando mesmo só a Shalai, no main deck pelo menos. E a gente usa bastante criatura, que é para conseguir acertar pelo menos 2. Eu vou colocar aqui na descrição também um estudo que foi feito sobre a probabilidade
da Collected Company pegar uma criatura, duas criaturas ou uma criatura específica. É um artigo bem interessante da Star City, eu vou colocar aqui na descrição. Ela ajuda bastante até contra control, porque às vezes o controle sempre passa aberto, você joga no seu turno, ele anula, e aí você passa o turno dele virado e ele pode fazer o que ele quiser. O fato dela ser instante ajuda um pouco nisso também. Então você precisa às vezes de um combo, você pode esperar ele tentar dar uma remoção, ou pode esperar ele fazer alguma mágica no passe, né, que a gente chama, ou então você simplesmente joga ela nesse momento, porque se ele tiver um counter, alguma coisa desse tipo, ele vai passar virado o seu turno e não o contrário. Então ela ajuda bastante nisso. Quando ela consegue colocar Vizir, se você já tem um druida, como eu comentei, o druida consegue gerar mana infinita. A outra carta que a gente tem agora é o Chord of Calling, ou o Acorde do Chamado. Ele é 3 manas verdes e X, e daí que vem bastante... A mana é bem puxada para o verde, para conjurar mais essa carta mesmo. E aí ela tem Convoke também, então cada criatura que você vira, quando você joga essa mágica, ela reduz o custo em 1. Ou uma genérica, né? uma mana genérica, ou uma mana da cor que a criatura tem. Então se você tem uma criatura verde, você pode ajudar a pagar esse custo verde, esse custo colorido do Chord of Calling. E aí você busca no seu Grimório por uma criatura com custo de mana convertido X ou menos. E aí você coloca ela em jogo. Também é outra carta que a gente tem que reparar bastante nela, porque é X ou menos. Então às vezes você tem lá o Kitchen Finks e um Víscera, por exemplo, e falta a Vizir. E aí você faz um Short para 2, supondo que ele consiga tirar o Kitchen Finks, ele exila o Kitchen Finks, que é uma carta que tem muito mais poder sozinha na mesa do que a Vizir. Aí se você fez para 2, você é obrigado a buscar uma criatura de custo 2 e colocar na mesa. Então às vezes vale a pena você jogar para 3, por mais que você queira pegar uma criatura de custo 2, porque se ali no meio do caminho, antes dela resolver, ele destrói uma criatura sua, você resolve pegar outra carta, vale a pena você, sei lá, às vezes pegar uma de custo 3, ou às vezes até de custo 1, não importa muito o custo, é sempre para baixo. Então o short tem bastante disso. Assim como a Company, se caiu a Vizir, o oponente não tem como responder depois disso. Ela também é responsável por fazer muitas das nossas criaturas entrarem com flash na mesa. Que isso é bastante importante nesse deck. Você vai ver que eu vou mostrar mais pra frente que para enfrentar o Tron, a gente precisa às vezes de uma carta específica em um determinado momento. Contra remoção global, contra exílio de cemitério, para ganhar vida, para um monte de coisa, até para combar em instant speed também. A gente precisa muito dessa carta. Então 4 Company, 4 Short é o segundo bloco, o bloco de quem vai buscar as criaturas. E aí por último, mas não menos importante, e bem ao contrário disso, até uma das coisas que dá o nome para o deck, são as outras peças que a gente usa uma cópia só, ou 2 cópias, com exceção de uma carta que eu vou colocar nesse grupo também, mas que são as ferramentas. Então são essas cartas aí normalmente vai de 6 a 8 cartas, não foge muito disso, de cartas que você consegue colocar para o meta. Então são meta call que a gente chama. Então são cartas que vão tentar enfrentar as matches difíceis que você tem, ou vai tentar te dar alguma vantagem, vai adaptar todo o seu deck para conseguir encarar o formato. Então a gente começa, eu já vou começar falando dessa carta porque ela é uma ferramenta não tão específica, porque ela ajuda a dar resiliência para o deck, ajuda a trazer cartas do cemitério. E essa carta é a Testemunha Eterna, Eternal Witness. 3 manas, 2 verdes e uma qualquer. É um humano xamã, 2/1. Também não está muito aqui pelo poder e resistência, mas quando ela entra no campo de batalha você pode retornar qualquer carta do seu cemitério para sua mão. Qualquer uma. Então de repente você fez uma companhia agrupada, conseguiu uma peça do combo e ela. Pode colocar ela, trazer essa mesma companhia, porque quando ela resolver ela já está no cemitério. E você consegue trazer ela de novo para a mão, pode conjurar de novo mais para frente. Então ela te ajuda bastante nisso. Ela ajuda também porque esse deck todo tem algumas cartas aí que vai só uma cópia. Vai só um off, então, que são bem esse grupo que eu vou começar a falar agora, além do Visceracida, além da Balista. Até terreno ela pode trazer, então ela te ajuda às vezes a corrigir a base de mana com uma Fatland que está no cemitério. Então a Eternal está aqui mais para dar resistência e resiliência para o deck, para o combo, e trazer essas peças, tirar um pouco a chance dele falhar.
Nessa versão eu estou usando 3 cópias, mas Witness eu já vi de 1 a 4. Eu nunca vi 0, mas tem deck que gosta de colocar 4, outros colocam 1, 2, 3. Eu estou usando 3 por enquanto. Porque às vezes é ruim também ela cair no começo e você não tem nada para puxar. Mas normalmente no meio da partida ela é sempre boa de vir. Outra ferramenta que a gente tem aqui é o Espírito Altruísta. Uma mana branca, uma qualquer, 2/1 voar. Por si só, assim, para agredir ele já ajuda um pouco por causa da evasão, mas sacrifica o Espírito Altruísta, as criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno. Então isso é muito bom, por exemplo, para uma Cólera, uma Wrath ou Veredito. São cartas que acabam com a sua mesa, o próprio Sóis Escaldantes ou Anger of Gods também, que aí a gente consegue buscar ele na mesa e deixar todo mundo indestrutível. Eu só não comentei, mas no Anger of Gods também vale lembrar que o Viscera Seer também te ajuda nisso. Então às vezes você tem lá 2, 3 Kitchen Finks na mesa e você vai tomar um Anger of Gods, às vezes você não tem o Espírito Altruísta, lógico, né? Vale a pena buscar um Viscera só para sacrificar todo mundo, ou se ele já estiver na mesa, sacrificar todo mundo, pelo menos você não perde esses Kitchen Finks e a Eternal Witness pode buscar ele mais para frente, do cemitério. Coisa que do exílio já fica um pouco mais difícil. Então o Espírito está aqui mais para isso, contra a Pedra do Oblivion, do Tron também. Ele ajuda bastante o deck, além de ter o voar. Então algumas vezes é importante essa habilidade para defender um Nikmoth Nexus, por exemplo, que às vezes bate para Infect, para Letal, e aí você consegue ter mais uma carta com voar aí para se defender. A próxima ferramenta que a gente tem é o Lodo Necrófago, Scavenging Use, né, famoso Scuse. Então, por 2 manas, uma verde e uma qualquer, 2/2, você consegue ter esse Lodo na mesa e ele tem a habilidade que com uma mana verde você exila o card de um cemitério. Então é qualquer card de qualquer cemitério. Se era um card de criatura, aí você coloca o marcador +1/+1 nele e ganha um ponto de vida. Isso em geral está aí para pegar dos decks do oponente. Então a própria Fênix agora que está indo direto, ele consegue responder o trigger do Snapcaster. Então quando conjura o Snapcaster ele vai dar um alvo em alguma carta, você consegue exilar essa carta depois do alvo com o Scavenging Use aqui. E aí ele não consegue mais conjurar. Ele está aí também para Dread, que também é outro deck bastante chato. E até contra o próprio Living End, ele consegue ir tirando as cartas do cemitério do oponente para na hora que ele conseguir resolver o Living End não volte tanta coisa para a mesa, não volte nada. Ele ajuda até na Mirror também contra um Kitchen Finks do outro lado, ele ajuda a limpar ele e não deixar ele voltar. Outro deck também que ele ajuda bastante é contra o BG Rock e contra o Jund, né? O BGX, alguma coisa que tiver ali. Porque ele também ajuda a baixar bastante a força do Goyf. Normalmente acaba ficando também uma guerra de lodo, né? Então às vezes vale mais a pena você exilar do que o lodo dele. E outra coisa também que ele pode salvar é no seu próprio deck. Então de repente você foi pro combo do Kitchen Finks, quando ele bateu no cemitério, o oponente deu uma extração cirúrgica. Então mais ou menos seguindo aquele mesmo princípio do Viscera sacrificar, você usa o lodo para exilar aquele que ele deu alvo no cemitério e a mágica perde o alvo, então ela não consegue mais fazer o restante, não vai buscar na sua mão, nem no Grimoire, nem as outras peças no cemitério, se tiver mais de uma. Então é um rapaz bem forte aí e também consegue agredir depois de um tempo. Ele vai conseguir ficar grande rapidinho. A outra peça que a gente tem é a Cavaleira do Outono. 3 manas, uma branca, uma verde, uma qualquer, Dríade Cavaleiro, 2/1. Ela é absurda porque ela parece um charme, né, em forma de criatura. É muito simples de pegar, com o Shard, com a própria Collected Company. E aí ela tem 3 habilidades que você pode escolher. Então coloque 2 marcadores +1/+1 nela. Ela passa já a ser um 4/3, de repente com um Hierarca na mesa. Você consegue dá um dano bem bom logo no começo, logo a partir do 3º turno você já consegue agredir bastante. Ela também tem a opção de destruir o artefato ou encantamento alvo, e aí é um motivo pelo fato que ela tá no main deck, tá jogando aí eficientemente na lista principal, mas não tá mais o Casale, que é uma carta bem clássica também dos toolbox, que era muito leve também de tutorar, ele também tinha Exalted, e ele tinha mais ou menos esse mesmo efeito.
O bom do Casalha é que você pode deixar ele na mesa por outros motivos e quando você quiser você sacrifica ele. E aí o problema da Cavaleira do Outono, na verdade, é que ela só faz esse efeito quando ela entra no campo de batalha. Mas aí também a gente tem um Eternal Witness, qualquer coisa, para tentar voltar ela pra mão e destruir de novo, se for o caso, né? Para algum deck muito específico de encantamentos ou de artefato, a gente consegue fazer isso. E a última habilidade dela, como se não bastasse, você ganha 4 pontos de vida. Então, Burn é um deck que não tem muita vez contra o Toolbox. E também segura bastante os decks agros até a gente conseguir combar. E aí a última peça que a gente tem aqui desse canivete suíço é o Tireless Tracker, né? O rastreador incansável. Então por 3 manas, uma verde e 2 qualquer, você pode ter um 3/2 na mesa e que toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, investigue. Investigar é você colocar uma pista de um artefato, né, do tipo pista, com a habilidade que com 2 manas você sacrifica esse artefato e compra uma carta. Então ele ajuda a gente bastante quando a gente está fludado a começar a comprar cartas e ter o que fazer com essas manas. Como o Ganev falou lá no vídeo dele sobre o BG Rock, se você não viu, eu vou colocar aqui também a referência. Ele é uma carta de custo 3, mas que basicamente é de custo 4, porque normalmente você quer fazer ele com 3 manas e já descer um terreno, já que né, não dá para ser respondido. Você já desce um terreno e consegue uma pista. Caso ele morrer, pelo menos você tem uma pista ali na mesa. Toda vez que você sacrifica uma pista, você coloca o marcador mais um nele. Ele é muito forte porque ele é um bitter que cresce muito rápido e ele consegue encher a mão de novo. Então, para um late game, ele é uma carta excepcional, porque o que você comprar vira uma ameaça. Se você comprar uma criatura ou um tutor, você já consegue encher a mesa de novo e colocando ameaças na mesa. Mas se você comprar terreno, você vai ter pistas que vão te fazer comprar de novo. Então ele funciona também contra muitos decks que você precisa derrubar eles antes deles combarem, ou de estabelecer uma board muito grande. Então ele consegue acelerar bastante os seus ataques e consegue encher de novo a mesa. Bom, então esses 3 blocos aí são toolbox dissecado, né? Então ele tem essas criaturas que formam o combo, quem busca essas criaturas, quem consegue jogar colocar elas em jogo, e você tem essas peças do canivete suíço para você adaptar ao seu jogo. O toolbox, na verdade, assim, ele consegue assumir a postura agro, consegue assumir a postura control e consegue ser um combo. Em geral, ele não é bom nenhum dos 3. Sempre você vai ter algum deck que é melhor. Então você tem um deck mais explosivo que ele, você tem um combo mais eficiente que ele, você tem controles mais eficientes que ele. Só que o legal dele é você ter essa opção de você variar tanto durante a partida quanto nas listas. Hoje eu estou querendo jogar com essa lista porque eu acho que ela é mais resiliente, ela consegue se adaptar bem ao meta atual, consegue ser bastante forte contra os decks do momento aí. E agora só falando de algumas últimas cartas que ficaram de fora desses 3 blocos, mas que elas fazem toda essa engrenagem rodar, que são os nossos Dorks, né? Além do Druida, que já consegue gerar uma mana, às vezes até 2, né, no mesmo turno colocando um marcador nele, a gente tem 4 cópias da Aves do Paraíso. O motivo é bem simples, porque ela voa, ela gera mana e ao contrário do nosso próximo Dork, ela gera mana preta também. Então ela ajuda muito a castar tanto o Viscera Seer quanto algumas outras cartas do side. Então na versão Abzan, que é essa que eu estou usando, eu prefiro 4 cópias da Aves do que 3. Então eu prefiro ter mais Aves do que o nosso próximo Dork, são os 3 Hierarca Nobre, o Noble Hierarch. Ele ajuda bastante, o fato dele ter Exalted, então vez ou outra às vezes você consegue fazer mana ele, mana Chain Finks, e aí na próxima você consegue agredir bem antes de fazer as suas outras mágicas. Mas aqui eu prefiro 3 só, exatamente por causa dessa falta de mana preta que às vezes pode acontecer. A ver, na base de mana não tem tanta mana preta. As mágicas do main deck são essas, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a base de mana. A base de mana também é bem simples. Ela abusa bastante de Fat Land. Então a gente tem 4 Urzal Ventoso, a Fat GW, e 4 Verdante Catacombe, que é a Fat BG, né? Ele pode usar bastante Fat, não tem muito problema. Esse deck consegue, como a gente viu, ele não depende muito de vida, né? Então a vida para ele é bem tranquila de conseguir. Aí a gente usa 4 Shocklands, então são 2 Overgrown Tomb, a BG, e 2 Temple Garden. Todas elas têm uma parte verde e a outra parte é o que varia. Porque
porque o verde é o mais importante nesse deck, tanto por causa do Shard quanto por causa dos outros Dorks também que são verdes, né? Os Dorks conseguem castar o resto, então em geral o verde é o primordial, a gente quer abrir com ele. A gente tem terreno básico também, que são 2 florestas, uma planície e um pântano. Eles estão aqui um pouco para você, vez ou outra, precisar economizar vida, então você consegue buscar nos Path to Exile, né, também, que são até no Field of Ruin, né, que está jogando bastante. E há um pouco também por causa de Blood Moon, porque a gente tem bastante Dork, então em geral não é problema. Mas sabe, parece que a Blood Moon sempre cai quando você tá de calça curta, né? Então ela atrapalha bastante, isso aqui acaba ficando aqui também para ajudar. Das outras lanes a gente tem mais 2 Copas do Horizonte, o Horizon Canopy, porque ela já tem a base GW, o que ajuda bastante o deck. A gente consegue sofrer essa vida sem problema nenhum, por causa de todas essas cartas que a gente tem, e principalmente porque ela tem o draw. Então, às vezes acontece um pouco de você ter um top draw um pouco ruim, porque tem bastante Dork, tem bastante carta que se você pegar a segunda cópia não é tão boa, que nem a Vizir, por exemplo. Você tem uma, às vezes você dá outra cópia na Vizir, a compra na outra cópia da Vizir já não fica tão legal. Então ela tá aqui bem para isso, né? Nesses momentos de desespero você consegue ter mais uma compra. E até para às vezes comprar a carta que o Viscera Circus colocou no topo. Então às vezes você combou para Mana Infinita e usou o Scry Infinito para colocar aquela carta que você quer no topo, mas você já queria usar. Então vale a pena às vezes você já estourar uma Canopy, já coloca na mão e pode continuar a usar. Aí a gente tem aqui uma cópia de Ghost Quarter, Quarteirão Fantasma, porque a match contra Tron é bem chata, é muito chata. E do jeito que ele está aqui também, ele acaba pegando outros terrenos também bastante chatos, né? Mas tanto as Canta quanto a Celestial Colonnade. Então esses terrenos bem chatos a gente acaba usando esse Ghost Quarter, mas o principal mesmo é o Tron. Coisa linda quebrar uma perna do Tron, porque é um deck muito chato de enfrentar. O Carne nem tanto, apesar que óbvio, né, que ele atrapalha bastante, incomoda, mas é mais o Gin mesmo. Quando o Gin cai na mesa, contra mim é sempre no turno 4, nunca falha contra mim, eu detesto esse Gin, mas uma vez que ele cai é difícil parar, porque o Selfless Spirit não defende, ele não consegue parar o exílio, né, porque ele exila de uma vez que exilou você não consegue pegar de volta com as Eternal Witness, então é bem chato de enfrentar o Gin. Uma ideia é a gente tentar quebrar no Ghost Quarter, então às vezes você consegue bagunçar uma das pernas da tríade do Tron, consegue atrasar um pouco o suficiente para você desenvolver seu jogo. Então ele está aqui mais para isso, mas acaba pegando esses outros terrenos que o pessoal usa hoje em dia, né? Como as Canta, até às vezes para bagunçar uma Shock Land do oponente também se consegue destruir. E aí o último terreno que eu deixei pro final é o Condado de Gavone. Eu estou usando 2, então às vezes o pessoal usa uma também, mas é que eu gosto bastante desse terreno, ele já me livrou muitas vezes. Então como a gente tem muito Dork no deck, como eu até comentei que às vezes o top draw não é tão legal porque vem o Dork, ele transforma tudo em máquina. Então os próprios Dorks conseguem se pagar para ativar esse terreno e crescendo. Então o terreno ele adiciona uma mana incolor, a sua reserva de mana. Isso às vezes atrapalha, mas é bem difícil, né? Mas às vezes atrapalha mesmo. Você quer fechar aquela conta das 3 verdes para dar o short e ele não te ajuda, mas é bem difícil ele te atrapalhar. E aí com 4 manas, uma verde, uma branca e 2 quaisquer, você consegue colocar o marcador +1/+1 em cada criatura que você controla. Então isso pode ajudar o Devoted Druida, porque ele mesmo sozinho pode pagar por 2 dessas mágicas, porque ele vai conseguir retirar esse marcador negativo que ele tem. O próprio Kitchen Finks, quando morre, você consegue voltar ele para o campo. E aí as suas criaturas também começam a fugir de algumas remoções e tal. Então ele acaba, com o passar do tempo, ele acaba sendo muito forte. Ele é um dos responsáveis para te fazer o plano, não é nem o B, mas é o plano Z, sabe? Quando tudo deu errado, você consegue usar o Condado de Gavone para começar a voltar pro jogo. E volta, é absurdamente forte. Uma mesa travada, cada turno que passa a vitória vem vindo mais para você. Então eu jogo com 2 bem por causa disso, tá? Mas usar 1 também não é errado. 0 eu não aconselharia, porque o gostinho de usar ele é bem interessante.
Então agora é todo o main deck explicado, vamos começar a falar sobre o sideboard. Bom, aí o sideboard, ele tá um pouco puxado para esse meta, mas ele tem algumas cartas que meio que não variam entre os decks to box, né? Então aqui eu vou começar a falar agora o side pelo custo. Então agora de custo 1, a gente tem o Burrington Forge Tender, o Atendente da Forja, uma mana branca só, 1/1, então ele é muito simples de você conseguir tutorar. Ele tem proteção ao vermelho, que já ajuda em bastante dessas metas que tem hoje em dia no Modern atual. E se você sacrificar ele, você previne todo o dano que uma fonte vermelha da sua escolha daria nesse turno. Você consegue prever todo esse dano. Então ele está aí principalmente para as remoções em massa vermelha. Então, Sóis Escaldantes e o Anger of Gods, que aí ele em conjunto com o Selfless Spirit, né? E ele consegue já te ajudar a defender. Acho bastante interessante essa carta porque ela também para ataques de cartas vermelhas muito fortes. No Pons ela também joga bastante contra e no Burn. Só um adendo que o pessoal confunde bastante é de às vezes achar que ele previne o dano do Valakut, né? O Valakut tem toda a cara de ser vermelho, mas a gente tem que lembrar que ele é um terreno. Então ele não tem cor, ele não previne os danos do Valakut, tá? E isso daí não vai conseguir fazer. E aí o Burrington vai uma cópia só. A próxima carta é o Caminho do Exílio, também por uma mana, o Path to Exile, já é bem conhecido, já dispensa apresentações. Uma mana instantânea, remove a criatura do jogo e o controlador daquela criatura pode buscar um terreno básico. Ele tá aí, acho que eu ficaria até amanhã para listar todos os motivos dele. Mas ele entra bastante já nesse meta que está atualmente para tirar o Coisa no Gelo. É bem chato, até o próprio dragão lá que voa dá para segurar, as fênix dá para segurar, mas o Coisa no Gelo é bastante chato. E o Death Shadow também, quando ele começa muito explosivo, ele é muito difícil de parar, Tarmogoyf, e aí você tira os All Stars aí, né? Você consegue tirar bastante carta. Então ele dispensa um pouco apresentações, mais tranquilo o Path to Exile para usar. Agora passando para o custo 2, a gente tem 2 Silêncio Pétreo, Stone Silence, 2 manas só. As habilidades ativadas de artefato não podem ser ativadas, então ele pega bastante frasco, no Humanos ele consegue travar. Ele também ajuda na match contra o Tron, porque você consegue travar as pedrinhas, os eggs, né? De ativar, e até a Pedra do Oblivion você consegue travar com Silêncio Pétreo. O Affinity, versão mais clássica, ele bagunçava mais. Ele bagunça um pouco menos o Hardened Scales, mas também é uma carta que você pode subir numa match como essa. Porque pelo menos metade dele ali você consegue dar uma bagunçada. Ele continua caindo forte, continua agredindo bem, mas o Stone Silence consegue segurar bem. Na época do KCI então jogava infinito, mas depois do banimento ele perdeu um pouco da força, mas ainda assim é muito utilizado. A outra carta que a gente tem aqui é a Esfera Amortecedora, mais uma vez contra Tron. Mas ele também está aí por causa da Fênix e por causa do Storm. Então 2 manas quaisquer, se um terreno for virado para gerar 2 ou mais manas, gerará só um ermo, né? Em vez de qualquer outro tipo e quantidade. Cada mágica que o jogador conjura custa 1 a mais para ser conjurada para cada outra mágica que aquele jogador conjurou nesse turno. Então ela tira um pouco desse ímpeto da Fênix, principalmente para flipar o Coisa no Gelo, ou para trazer elas do cemitério, e consegue bastante pegar o Tron. A outra carta é o Katak, Soldo de Guerra, 2 manas também, uma branca, uma qualquer, 2/1. Todos os artefatos tem no começo da sua fase de manutenção, sacrifica esse artefato a menos que você pague 1. Então ele está aqui para Affinity, Hardened Scales principais, mas também ajuda contra os decks de lanterna e até o Lanternless que os caras estão colocando, né? Com a lanterna sem a lanterna. Então ele ajuda bastante a travar essas cartas. A próxima carta que a gente tem aqui de custo 2 é o Phyrexian Revoker, ou Revogador Phyrexiano. 2 manas 2/1. Quando ele entra no campo de batalha, você nomeia uma carta que não seja terreno. E as habilidades ativadas daquela fonte que você escolheu não podem ser ativadas. O principal motivo dele estar aqui é contra o Tron também, que você consegue travar não só as habilidades, mas
as habilidades das pedrinhas, dos ovos, mas também dos Planeswalkers. Então consegue travar alguém, consegue travar o Carne. E aí é a importância do Charge of Calling ser instantâneo. Que aí você consegue tutorar o Revoker uma vez que você já sabe qual é o Planeswalker que ele está controlando. O que ele acabou de conjurar ali, você já consegue responder, traz o Revoker já no meio. Então ele ajuda bastante para isso, mas ele também ajuda a travar o frasco, né? O humano sem o frasco já é um deck um pouco mais devagar. O Merfolk está um pouco sumido, mas sem o frasco também já é um deck bem mais honesto. E aí você consegue baixar bastante todos esses decks que atrapalhariam bastante a gente, que colocariam muita pressão. Ele consegue também travar o Green Lavamancer, o Lavamante Implacável, que também é bastante chato contra o nosso deck, porque todo turno ele vai ali fritando uma criatura ou outra. A Liliana, Last Hope, que é bastante chata, até a Duvel, né? Inclusive é muito chata. E ele também consegue travar o Scavenging Ooze, que também é muito chato contra a gente. Então ele é uma carta bastante versátil, por só 2 manas de qualquer cor e que pode cair no Short ou na Company, vale a pena ter pelo menos um slot para ele. Eu acho que 1 é o suficiente, 2 acho que já é exagerado. A outra carta que a gente tem é o Abrupt Decay. Então é 2 manas, uma verde e uma preta, também dispensa apresentações, é conhecido aí no Modern, no Legacy, jogou infinito desde o T2. E ele não pode ser anulado por mágicas ou habilidades. E ele destrói uma permanente que não seja terreno de custo convertido 3 ou menos. Então ele também está aí para defender dessas ameaças, né, de custo até 3 que podem atrapalhar. Então a Pedra do Oblivion é uma delas. Ele é muito bom para tirar o maníaco do laboratório do Adenausium, porque em geral ele tem backup ali, ele acaba combando com backup de Pacto Azul, Pact of Negation lá, que ele consegue anular as mágicas que você fizer. Então isso daqui é uma forma de driblar, né? Então, uma vez que ele consegue colocar ali o maníaco do laboratório, comprar todo o deck, a hora que ele fizer o draw, né, fizer a mágica que dá um draw para ele, faz ele comprar, você consegue responder com decay, aí não tem muito o que fazer, vai acabar perdendo o jogo. Então é uma carta bastante interessante. E além de pegar todas as Lilianas, todos os Scavenging Ooze, até Bob, cartas que às vezes não te atacam, mas que você precisa remover da frente, porque senão vai ser um problema. Então ele ajuda bastante para isso. Assassin's Truth vai mais ou menos na mesma ideia, Troféu do Assassino. E ele destrói qualquer permanente que o oponente controla, e aí o oponente pode buscar um terreno básico no Grimoire e colocar no campo. Além de tudo aquilo que o DK pega, ele também pega as cartas um pouco maiores, que também atrasam bastante. Então os Planeswalkers Teferi, Jace, que são chatos também pra gente enfrentar. Consegue tirar as peças do Tron, dos terrenos, e também consegue tirar os Planeswalkers do Tron, que são bastante chatos também. Então ele é um pouco mais versátil. Hoje eu estou usando um Decay e um Troféu do Assassino, mas dependendo de como ficar o meta, dá para colocar mais troféus e abrir mão do Decay. Aí de custo 3, a gente começa aqui com a Cavaleira do Outono, então uma segunda peça. Como se não bastasse, né, a gente ganhar tanto de vida, pode até subir mais uma contra o Burn. Só que ela está aí mais para ter mais o efeito de destruir artefato ou encantamento. Então em algumas matches ela é bastante importante de a gente reencontrar essa carta, aumentar a chance de encontrar ela. O Adenaus é uma delas, que agora vem usando bastante encantamentos, né, até o próprio Solemnity lá. É muito chato de enfrentar, então isso daqui ajuda bastante a gente encontrar a segunda peça. Vale a pena subir. Bom, a próxima carta agora é o Eidolon da Retórica. Ele é 3 manas, uma branca e 2 quaisquer, 1/4, e é bastante importante ele ter essa defesa 4, porque ele foge da maioria dos bolts, foge das cartas que o Burn teria em geral para te atacar, não só o Burn Deck, né, mas eu falo as mágicas de queima, que a Fênix também usa bastante, até alguns decks aí de Wizards estava usando bastante. Então essa defesa 4 é muito importante, e o efeito dele é que cada jogador não pode conjurar mais do que uma mágica em cada turno. Então isso já trava bastante ele atrasa um pouco o Coisa no Gelo. Se ele faria no mesmo turno, agora ele precisa
de 2 turnos pelo menos, porque ele vai usar o dele 2 vezes, né? No turno dele ele faz uma mágica, no seu ele consegue fazer uma, porque a maioria é instantânea. Quando volta para ele consegue fazer de novo e no seu turno ele faz outra. Então ele acaba reduzindo aí de 1 para 2 turnos. Mas às vezes é o suficiente para a gente conseguir combar. E o Storm é um deck que tem muita dificuldade em tirar o Eidolon da retórica. Talvez com Bounce, né, que é o que algumas listas usam, mas na base da Ken não é muito difícil. E aí ele não consegue acelerar o plano dele, é uma carta bem forte. Então algumas pessoas defendem que ele tem que ser main deck, né, Ganev? Mas aqui nessa lista eu resolvi deixar ele de side porque tem bastante match em que ele não vai ser tão relevante. Às vezes ele acaba até atrapalhando um pouco a gente, dependendo da situação ali, do que ajudando. Então eu prefiro deixar ele de side e nas metas que ele brilha a gente subir. Também é bom contra elfos, que também está um pouco sumido, mas que às vezes você acaba encontrando. Outra carta de custo 3 é o Coletor dos Pecados, o Sin Collector. Então 3 manas, uma preta, uma branca, uma qualquer, 2/1. Quando ele entra no campo de batalha, o oponente revela a mão, que aí já te dá bastante informação do que ele tem ali de plano para desenrolar. E você escolhe uma mágica instantânea, feitiço, e exila aquela carta. Então o fato de exilar ele pode te ajudar bastante naqueles combos de brecha, de Gor's Vengeance. É bastante forte para esses decks. Ele pode te ajudar também tirando aquele Escape Shift da mão do oponente, que também é muito forte. E contra control ele é ótimo, né? Que é só o fato dele entrar na mesa você já consegue tirar uma carta chata, né? Na maioria das vezes vai ser uma carta chata. Você consegue tirar da mão e exila. Então não tem Snapcaster que vai recastar isso aqui. Então o Sin Collector é bastante forte. Principalmente pelo fato de que ele não tem condicional nenhuma de devolver essa carta, né? Então ele simplesmente entra, exila e acabou. E aí a última carta de custo 3 é o Orzhov Pontiff, ou Pontífice Orzhov. Ele é 3 manas também, uma preta, uma branca, uma qualquer. E aí a habilidade dele é quando ele entra no campo de batalha, ou quando a criatura que ele está assombrando é colocada no cemitério, vindo do campo de batalha, você escolhe uma. As criaturas que você controla ganham +1/+1 até o final do turno, ou as criaturas que você não controla ganham -1/-1 até o final do turno. Então, qual que é a ideia dele? Por exemplo, o Storm lá, combo de esvaziar os viveiros, lá, combo de goblins. Colocou 1 milhão de goblins na mesa. Você desce o pontífice e consegue matar todos. Consegue matar, por exemplo, as fichas do Young Pyromancer, Piromante Jovem, que ele sumiu um pouco esse deck de Mardu sumiu um pouco, mas vira e mexe acaba aparecendo. Consegue pegar alguns elfos, consegue pegar essas criaturas menorzinhas. Além do que, na Mirror ele é muito forte, porque ele consegue tirar a maioria dos dorks do oponente. As aves e o hierarca vão embora, e aí você tem uma vantagem muito grande, porque você ainda tem os dorks e ele não. Só que, além de tudo, ele tem uma trick com o Viscera Seer. Ele tem 2 gatilhos, então quando ele entra você pode fazer essa habilidade de +1/+1 para suas ou -1/-1 para do oponente. E quando a criatura que ele assombra morre, também ele faz esse efeito mais uma última vez. Então se de repente se você sabe ali que seu oponente tem uma criatura em campo ali de resistência 1 e as outras são todas resistências 2, por exemplo, você consegue fazer o Orzhov Pontiff dando -1/-1 para do oponente. Então na teoria só mataria uma, né, que está ali. Só que você responderia sacrificando ele com o Viscera Seer. Então é mais uma habilidade do Viscera Seer. Você consegue exilar o Pontiff antes dessa habilidade resolver. Então ela ainda está na pilha -1/-1. Você sacrifica ele e assombra aquela -1/-1 que o oponente tem. Assim que você assombrar, deixa resolver a habilidade. A habilidade vai vir, vai dar -1/-1 para tudo. Aquela que você está assombrando vai morrer. E aí o Pontiff vai conseguir fazer de novo essa habilidade. Então você vai dar de novo -1/-1 para as criaturas do oponente. Então ele é um potencial -2/-2 para tudo, só de um lado. Então ele é bastante forte para isso. Ele está aqui por essa versatilidade. Pode acontecer dele dar +1/+1 para suas, mas é mais difícil. Em geral é mais para tirar as do oponente. E isso aí inclusive você pode colocar numa criatura sua. Então se ele não tem de repente nenhuma resistência 1, você consegue conjurar o Pontífice. Quando ele entra no campo, ele vai desencadear a habilidade de -1/-1. E aí você pode sacrificar ele com o Viscera e jogar, por exemplo, no próprio Viscera. Ou jogar em alguma outra criatura só no Kitchen Finks seu. E sacrifica o Kitchen Finks também. Em resposta, você vai ter mais ou menos o mesmo efeito. Então é uma carta muito interessante. E aí de custo 4,
que é a última carta aqui do sideboard, eu coloquei o Trum, o último Troll. Então com 4 manas, 2 verdes e 2 quaisquer, você tem um 4/4 na mesa, que tem Hexproof, então resistência à magia, não pode ser alvo de mágicas que nem habilidades que seus oponentes controlam, não pode ser anulado, o que também é muito interessante, e por 2 manas ele ainda regenera. Então contra BGX em geral e até contra controle ele é muito forte. Então é uma carta que está aí para pegar esses dois tipos de match que são bem chatos. São aqueles de muita remoção, muito atrito, né? De muito counter, muita anulação. Então aí assim a gente fecha o sideboard. Esse foi o sideboard que eu escolhi, mas dá para você alterar bastante. Vendo agora toda a estrutura do deck, é muito simples de você conseguir ver o que dá para mudar, ver o que dá para colocar. Pô, de repente eu não quero essa carta, eu quero outra. Então é um deck que se molda bastante com o meta. Muito interessante de jogar com essa lista. Você só precisa conhecer todos os triggers, porque ele tem bastante jogadinha para fazer. É um deck bem legal de se jogar, ele recompensa bastante quem treina com ele. E quanto mais você conhece do meta, mais forte ele fica, porque você consegue adequar bem ele. Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Se você curtiu, deixa o like aí também. Inscreve aí no nosso canal, clica ali no sininho para receber notificação. E qualquer dúvida que tiver desse deck pode colocar nos comentários. Mas se tiver dúvidas também fora desse deck, eu aconselho que vocês visitem ali o vídeo do Figueira e da Ana, que é o Pode Isso Juiz, e joguem todas as dúvidas lá. Figueira nível 2 aí, monstro sagrado, vai conseguir responder as dúvidas de vocês.